dia de hoje eu converso com o coordenador-geral de Métodos, Capacitação e Qualidade da Controladoria Geral da União, Sérgio Filgueiras. Vamos falar aqui um pouco sobre a auditoria, sobre o último evento em que ele mediou sobre o modelo das 3 linhas e os desafios para o momento atual. Obrigada, Sérgio, por conversar conosco. Olá, boa tarde para você, Thaís, e para todos que nos ouvem. Muito bem. Sérgio, vamos começar aqui falando sobre o momento atual. O cenário está meio instável para todos e acredito que para a área de auditoria também não esteja sendo diferente. Quais são os principais desafios para o profissional da área nesse momento? Olha, Thaís, eu acredito que hoje a gente tem uma oportunidade ímpar de colocar na prática aquilo que a gente vem pregado como principal doutrina da auditoria, que é ser relevante e estar alinhado àquilo que é relevante para o gestor. Né? A gente tem muito colocado isso nesse novo papel, essa nova postura da auditoria interna governamental, que a CGU e o CONAS têm lidado assim, com tanta força, e a nossa maior desafio, onde a gente vai mostrar nossa importância, nossa relevância, é estar trabalhando naquilo que é importante, naquilo que é relevante para a gestão. Então, não adianta nada hoje em termos de Covid, por exemplo, no Ministério da Saúde, a gente está lá indo auditar diárias, passagens, outras coisas que não são prioridade no momento. E a auditoria precisa estar sempre colocando questões relevantes, soluções relevantes, ser parte da solução e não do problema. Então, isso depende de nossa interação, de nosso trabalho árduo no sentido de estudar, no sentido de conhecer e no sentido de estar alinhado com aquilo que a gestão tem colocado como prioridade, especialmente nesse momento. Você é coordenador de métodos e capacitação, então acredita, acima de tudo, na educação para transformar a realidade. E há pouco tempo foi aqui nosso moderador no webinar de atualização do modelo de 3 linhas e fez o papel maravilhosamente bem, muito elogiado. Eu gostaria, Sérgio, que você contextualizasse um pouco também a importância desse ambiente online de estudos, dessas capacitações durante esse período que a gente está vivendo. Olha, a gente pode dizer que essa pandemia trouxe tanta coisa ruim, né, para o nosso país, para o mundo, para as nossas vidas, mas ela vai deixar também alguns legados bons, né? E um deles foi a gente descobrir que tinha ferramentas que tinham o mundo à palma da nossa mão, né? A um clique de distância e a gente não sabia. Então a CGU, como você sabe, é um órgão que está no Brasil inteiro, né? A gente tem a sede em Brasília, mas em todos os estados nós temos representações. E um dos grandes desafios que a gente tinha era manter, né, o nosso pessoal, principalmente nos estados, sempre atualizado. A gente tentava estar junto com eles, né, sempre que possível, mas, óbvio, havia uma limitação de tempo, de pessoas, de recursos, né, que muitas vezes não permitia esse contato mais próximo. E não só na CGU, mas os próprios órgãos do CONAS, as unidades de auditoria interna do governo federal, que nós temos uma atividade de supervisão e de orientação sobre eles. Então, era um grande desafio que a gente não sabia muito como ultrapassar. E essa pandemia acabou nos mostrando que a gente tinha grandes oportunidades, né, que a gente tinha ferramentas, que a gente dispunha de métodos muito bons que poderiam nos ajudar nesse momento. Então, aqui na minha área, a gente tem focado muito nessa melhoria normativa recente e agora, inclusive, mas nesse momento de pandemia, a gente descobriu essa ferramenta como uma forma de chegar a estar mais perto dos nossos auditores. E, sem dúvida, sem capacitação, sem conhecimento, a gente não vai mudar essa página na história da auditoria. Foi importante aquilo que a gente fez até então, mas a gente hoje tem um desafio muito maior. A gente tem hoje um alinhamento normativo com normas internacionais e a gente precisa colocar isso na cultura dos auditores, né? A gente precisa que os auditores pensem nisso, falem nisso constantemente. Eu vejo daqui para frente um mundo realmente novo, né? As pessoas falam do novo normal e, de fato, a gente vai ter um novo normal em termos de capacitação, em termos de
cooperação entre as unidades, e acredito que a gente tem isso nas nossas mãos a partir de agora. Eu creio muito que é por meio de cooperação, troca de experiências, capacitação, orientação, a gente vai fazer a diferença no nosso país. E isso hoje é só o começo de muito mais que a gente vai poder fazer daqui para frente. Excelente. Com relação ao evento, capacitação e o que a gente já está aqui dialogando, há pouco nós fizemos o webinar da atualização do modelo. Foram mais de 2.000 espectadores ali assíduos e mais de 7.000 pessoas que assistiram ao evento. Só que a gente sabe que não teve como responder a todo mundo, porque o tempo tinha um limite. Quais são as suas considerações e o que você acha fundamental destacar sobre a atualização do modelo? Olha, primeiro eu queria falar assim, sobre o evento em si, né? Foi uma alegria, uma honra para mim ter sido convidado pelo CONASSE a participar. Fiquei bastante emocionado, né, com essa repercussão que teve esse seminário. Brinquei aqui em casa até com a minha filha, que agora eu sou youtuber, que eu tenho mais de não sei quantas mil visualizações. Enfim, isso mostra muito que é um tema que hoje é um tema de interesse para auditores, mas também para gestores, para pessoas que trabalham lá na linha de frente. E por anos, a questão das linhas de defesa, da gestão de risco, dos controles internos, eram assuntos, digamos que de conhecimento quase que exclusivo de auditores. Era um assunto de auditoria, mas não era um assunto da gestão. E o modelo das 3 linhas, né, desde a sua primeira edição, ele sempre trouxe como grande objetivo isso, comunicar responsabilidades e papéis na gestão de riscos e nos controles internos, né, de forma a atingir os objetivos ou garantir o atingimento dos objetivos de uma organização. E auditor falava disso e gestor achava que controle era assunto da CGU, controle é assunto da CGE, da CGM, do TCU, não é assunto da gestão. E o modelo de 3 linhas, ele traz esse entendimento, ele muda esse paradigma. Desde, de novo, a primeira edição e reforçado nessa, ele traz um conceito de que controle não é igual à auditoria, não é sinônimo de auditoria. Controle interno não é sinônimo de auditoria. Controle interno é uma conjugação de esforços da gestão, da auditoria e das instâncias de governança, que vão garantir ou que vão dar razoável certeza sobre o atingimento dos objetivos. E acho que o grande legado, a grande lição que o seminário nos dá, não só o seminário, o documento em si nos traz, é isso, é essa responsabilidade, esse entendimento dos papéis e, principalmente, um fator chave, que é a cooperação entre essas linhas de defesa. A gente está no mesmo barco. É uma frase que eu gosto de repetir, que por anos o auditor se via como adversário da gestão. Ele ganhava, ele tinha sucesso quando ele conseguia pegar o gestor. E a gente está mudando esse paradigma, nós estamos no mesmo barco. Se a gestão vence, eu venci. Se ela não conseguiu atingir seus objetivos, eu, como auditor, falhei na minha missão. Então, esse modelo traz isso de uma forma reforçada, a cooperação entre essas partes, essas linhas de defesa, para que os objetivos da instituição possam ser, de fato, atingidos. Isso é muito interessante, né? A gente precisa realmente mudar essa visão demonizada do controle por parte do gestor. E aí, nessa perspectiva, você trouxe algo que foi, assim, brilhante durante o evento, que até tem que essa parte, você falou a questão dos gestores e auditores serem independentes, mas não isolados. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que inclusive foi uma das perguntas que não deu tempo de ser respondida durante o evento. Como mudar esse conceito da auditoria, como fazer isso daí cada vez mais ser assimilado pelo gestor público? Essa frase tem que deixar os devidos créditos, ela está lá no próprio modelo, né? Ele coloca isso, que independência não significa isolamento. E quando eu li aquilo, isso me chamou bastante a atenção, porque realmente, como você falou, é uma frase brilhante e é algo que a gente precisa ter na nossa cabeça, no nosso entendimento dia a dia, a todo momento.
Acho que o grande desafio é esse que eu falei, é de entender que somos cooperadores, somos parte do mesmo time, né? Não jogamos contra, a gente joga juntos. E essa visão de auditor, que eu não tenho nada a ver com a gestão, eu não tenho nada a ver se deu errado lá, eu não tenho culpa nenhuma, eu lavo as minhas mãos, isso está sendo deixado de lado. Não é mais a visão correta ou a visão adequada que a gente tem hoje da moderna auditoria interna, da moderna atividade de auditoria interna. Então, o grande desafio é colocar na cabeça do auditor essa verdade. Você faz parte do mesmo time, nós jogamos juntos, nós temos um objetivo comum. O objetivo do auditor não é apresentar lista de inconformidade para o auditado. O objetivo do auditor é que o auditado atinja os seus objetivos, que o acionista, no caso do serviço público, a sociedade, que é quem paga os impostos, quem financia, né, as instituições públicas, ele possa receber aquilo que ele investiu no Estado, serviços de qualidade, uma vida, né, melhor assegurada por serviços de boa qualidade prestados pelo Estado. E o nosso desafio é esse. E esse seminário, ele traz um pouquinho disso, ele reforça esse entendimento que a gente tem apregoado aí há alguns anos de forma tão forte, né, de que a auditoria é parceira. A nossa relação com a gestão não é de inimigos, é uma relação de cooperação. E quando se fala em não ser isolado, a gente tem que estar a par do que está acontecendo na gestão, alinhado com as estratégias, alinhado com os objetivos e sempre chegando de forma a agregar. Meu objetivo é agregar valor. Meu objetivo é ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Esse entendimento muda essa situação. A partir do momento que a gente se entende como cooperadores, como partes do mesmo time, a gente não vive de forma isolada, no nosso feudo lá, escondido, separado de todo mundo. Não, a gente está junto. Inclusive, a gente está pondo a nossa cara à frente, né, a tapa, se expondo de certa forma. Mas a gente precisa assumir riscos mesmos e estar junto com o bom gestor para que ele possa atingir os seus resultados. Um dos pontos trabalhados também durante o evento, e que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, são os pilares para a boa governança. E aí vocês falaram muito com relação à transparência, equidade, prestação de contas, mas também algo que a gente precisa falar aqui, que é a responsabilidade social, o controle social. Nós estamos mudando isso aos poucos e podemos pensar em dias melhores para a gestão pública? Eu acredito que sim, Thaís. Eu vejo uma mudança muito forte, né, no nosso país nos últimos anos, e eu diria já há alguns anos, com acesso à informação, com mecanismos de transparência, disponibilização ao cidadão, né, para que ele possa fazer parte desse processo de controle, afinal, ele é o dono. A nossa postura, eu acho que o Estado hoje, a gente obviamente que não está no ideal, né, no mundo ideal, mas a gente hoje tem um Estado que respeita o cidadão como realmente o dono, como realmente aquele a quem nós servimos. E esse é o primeiro papel. O Estado ver o cidadão como alguém relevante no processo, o Estado valorizar a participação do cidadão nesse processo. E o resto eu acho que é uma consequência. Obviamente que precisa de investimento, precisa de a gente estar realmente focando nisso para que isso cada vez ganhe mais força, mas eu acho que na medida que o cidadão se sentir parte, se sentir valorizado, ele se sente, então, animado ou incentivado a realmente participar proativamente para que o Estado possa estar prestando melhores serviços e atendendo às suas expectativas. Para finalizarmos, posso começar uma frase e você termina? Eita, vamos lá, ver se eu consigo. O gestor precisa compreender que a auditoria interna pode significar redução de custos. Exatamente, e a auditoria interna tem como grande objetivo otimizar a atuação do gestor.
Na medida que se vem como parceiros, essa complementação pode ser útil e muito produtiva para o atingimento dos resultados. Muito bom. Sérgio, eu agradeço muito sua participação no Conas TV. Obrigada por contribuir conosco. Foi um prazer, Thaís. Grande abraço. Conas TV, vocês já sabem. Dúvidas, sugestões, envie para comunicação@conas.org.br. Até a próxima.